Este design era tão incomum que parecia mais uma espaçonave do que um avião. Bartini-Beriev. Este veículo não era apenas um ecranoplano comum que voava perto da superfície da água. Era um avião que podia decolar verticalmente, pairar no ar, pousar em qualquer tipo de terreno, navegar em grandes altitudes e aproveitar o efeito solo. Para que pudesse realizar pousos e decolagens verticais, foi planejado instalar exatamente 12 motores de sustentação em sua fuselagem. Flutuadores infláveis a serem instalados embaixo permitiriam operações anfíbias. Assim, ele poderia alcançar diretamente a água e a areia e áreas difíceis, como pântanos, onde outros aviões jamais conseguiriam chegar. No entanto, este projeto extremamente complexo nunca pôde ser concluído. Os motores necessários para a decolagem vertical nunca foram fabricados devido a impossibilidades técnicas, e quando o genial designer do projeto, Robert Bartini, faleceu em 1974, este projeto fora de série ficou completamente pelo caminho. Triebflugel. Aquele avião que o Caveira Vermelha usou para fugir no filme do Capitão América não era uma invenção de Hollywood. Essa coisa era, na verdade, um projeto secreto nazista. Surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, da busca dos alemães por um caça que pudesse decolar e pousar verticalmente de qualquer lugar, sem precisar de pista. Não havia um motor central na fuselagem para girar as asas. Em vez disso, um motor Ramjet Pabst foi colocado na ponta de cada uma das 3 asas. Quando os motores eram acionados, eles giravam as asas como uma hélice gigante, fornecendo tanto força de sustentação quanto empuxo para frente. Graças aos motores nas pontas das asas, ele alcançaria uma velocidade de cerca de 1000 km por hora. No entanto, esse conceito radical não passou dos testes em túnel de vento. Com o fim da guerra, o projeto foi cancelado. Mas e aí, você já tinha visto um avião tão bizarro assim antes? Deixa aí nos comentários. Air Jeep. O exército americano nos anos 1950 deve ter achado entediante os soldados andarem por aí de Jeep, já que decidiu produzir um Jeep voador. Para que havia necessidade de algo assim? Mas enfim, vamos continuar contando. Eles projetaram este veículo para poder se mover facilmente em terrenos acidentados e para passar voando por cima de campos minados e rios. Seu corpo consistia em 2 hélices gigantes colocadas verticalmente dentro de uma plataforma plana. O Air Jeep, que tirava sua potência de 2 motores turbohélice, a Air Research 331, conseguia atingir uma velocidade de aproximadamente 136 km por hora. Ele tinha uma plataforma aberta onde os soldados podiam ficar de pé, porém não tinha uma fuselagem protetora ou blindagem. Ao longo do projeto, versões do veículo com designs de carroceria diferentes também teriam sido testadas. Embora esse conceito híbrido tenha voado com sucesso nos testes, ele não conseguiu atender totalmente às expectativas do exército. O projeto foi cancelado por ser menos eficiente do que os helicópteros tradicionais. Convair Sea Dart. A razão do nascimento deste avião híbrido foi que, com o desenvolvimento dos motores a jato, as pistas tradicionais de pouso e decolagem tornaram-se insuficientes. Nos anos 1950, a empresa Convair encontrou a solução em usar os oceanos como pistas naturais. A ideia era, na verdade, simples: projetar um jato marítimo que usasse esquis aquáticos, hidroesquis retráteis em vez de rodas. O Sea Dart tinha uma estrutura de asa em delta e seus motores foram colocados no topo da fuselagem para evitar o contato com essa água. Em 3 de agosto de 1954, o piloto de testes Charles Richburg, com um leve mergulho, superou a velocidade do som, fazendo o Sea Dart entrar para a história como o primeiro e único hidroavião supersônico da história. No entanto, embora o Sea Dart parecesse revolucionário no papel, ele enfrentou barreiras de engenharia e operacionais muito sérias no uso prático. Os problemas de vibração severa ocorridos no pouso e na decolagem, a perda da vida do piloto em um voo de demonstração e as tecnologias que se desenvolveram no mesmo período conseguiram tornar esse conceito único completamente desnecessário. Se você chegou até aqui, significa que gostamos das mesmas coisas. Se você curte esse tipo de histórias malucas de engenharia, não se esqueça de se juntar a nós. Convair Subplane. Se você está procurando um projeto que faça qualquer um dizer os filmes de James Bond são reais, aqui está ele. Nos anos 1960, no auge da Guerra Fria, a Marinha Americana teve uma ideia maluca: um submarino voador. Parece piada, né? Já até prevejo você dizendo isso. Esse avião, com 15 metros de comprimento e 12 metros de envergadura, tinha 3 motores turbojato que se selavam sozinhos ao submergir, além de uma hélice elétrica que permitia o avanço debaixo d'água.
Sua velocidade no ar era de 350 km por hora e na água era de cerca de 19 km por hora. De acordo com o plano de missão, ele decolaria de um navio, pousaria na água com seus hidroesquis, depois submergiria para avançar secretamente e, após um ataque de torpedo, decolaria novamente para voltar à base. No entanto, embora esse conceito parecesse perfeito no papel, em termos de engenharia, a história era bem diferente. Um veículo como esse precisava ser leve o suficiente para voar e, ao mesmo tempo, robusto o bastante para resistir à pressão colossal debaixo d'água. Quando o Pentágono percebeu as dificuldades técnicas e o custo excessivo do projeto, acabou puxando a tomada. Fairey Rotodyne. Este veículo, desenvolvido pelos britânicos nos anos 1950, foi um dos designs híbridos mais visionários da história da aviação. O objetivo deles era produzir o primeiro helicóptero-avião de passageiros do mundo, capaz de decolar verticalmente de pistas pequenas nos centros das cidades e voar entre cidades. Enquanto voava para a frente com os dois motores turbohélice em suas asas, ele conseguia pousar e decolar verticalmente como um helicóptero, graças ao seu rotor gigante no topo. A sua característica mais insana eram os pequenos motores a jato nas pontas do rotor. Eles eram acionados, faziam a hélice girar e erguiam o veículo no ar. Assim que subia o suficiente, o sistema era desligado e o veículo continuava a viagem como um avião normal. Esta máquina, que conseguia carregar 40 passageiros e quebrou recordes de velocidade nos testes, era extraordinária do ponto de vista da engenharia, mas ela tinha um único problema que não conseguiram resolver: um barulho tremendo. O som que fazia no momento da decolagem era ouvido a quilômetros de distância. Quando se entendeu que o seu uso dentro da cidade seria impossível e com os cortes de orçamento do governo se somando a isso, o projeto foi cancelado em 1962. Coleoptère. Jogue completamente no lixo o design tradicional dos aviões. Desenvolvido pelos franceses nos anos 1950, este veículo era capaz de decolar e pousar verticalmente como um foguete espacial sem precisar de pistas. A parte mais louca do avião era a sua asa cilíndrica de 3,2 metros de diâmetro que envolvia a fuselagem. Essa asa circular foi projetada para funcionar tanto para gerar força de sustentação quanto como um motor ramjet que levaria o avião à velocidade supersônica de Mach 2,0. Como as costas do piloto ficariam voltadas para o chão no momento do pouso, os engenheiros adicionaram até mesmo um assento móvel que podia girar 90 graus no cockpit. No teste crucial de voo horizontal em 25 de julho de 1959, o avião perdeu o controle e caiu. O piloto se salvou no último segundo com o assento de ejeção, mas o sonho dos franceses de voar dentro de um tubo de metal gigante terminou naquele exato segundo. LTV-XC. Esta aeronave de carga militar, durante a decolagem, conseguia girar suas asas 90 graus para cima junto com a fuselagem, decolando verticalmente como um helicóptero, e quando atingia altitude suficiente, colocava suas asas na posição horizontal e se transformava em um avião de transporte que alcançava uma velocidade de 640 km por hora. O avião contava com 4 motores turbohélice, e esses motores eram interconectados por um sistema de eixo comum. A aeronave conseguia transportar 32 soldados totalmente equipados ou 3.600 kg de carga. Apesar de ter sido bem sucedida nos testes, o complexo mecanismo das asas acabou causando sérios problemas. Quando os riscos técnicos e os custos crescentes entraram em cena, a história desse avião de transporte fora do comum também chegou ao fim definitivo em 1967. Sikorsky X-52. Acho que não tem ninguém que não tenha ouvido esse nome, mas este não é um dos Sikorskys que você conhece. O objetivo principal do projeto era combinar as capacidades de decolagem e pouso vertical de um helicóptero com o desempenho de alta velocidade de um avião a jato convencional em uma única fuselagem. A lógica de funcionamento do avião era bem simples no papel. Tinha uma única hélice enorme no topo. O veículo decolaria como um helicóptero graças a essa hélice e, ao atingir uma certa velocidade no ar, pararia a hélice completamente e a recolheria para um compartimento especial no topo da fuselagem.
Com esse design maluco, pretendia-se atingir uma velocidade de 222 km por hora no modo helicóptero e uma velocidade máxima de 740 km por hora em voo, nivelado com um motor a jato. No entanto, eles perceberam um pouco tarde demais que tentar parar aquela hélice gigante enquanto voavam a centenas de quilômetros por hora no ar era a mesma coisa que puxar o freio de mão de um carro em alta velocidade. Quando os engenheiros se certificaram nos testes de túnel de vento de que esse momento de transição destruiria o avião no ar, cancelaram silenciosamente o projeto sem produzir sequer um único protótipo. Se você acha que acabou por aqui, está enganado. Aviões híbridos foram apenas o começo. Se você está curioso para conhecer as máquinas híbridas mais estranhas do mundo, clique no card que aparece na tela. Nos vemos lá.